Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer a correção de alguns exercícios de função trigonométrica. Então, bora comigo. Olha só esse número 1. Dois ângulos distintos, menores do que 360 graus, têm para seno o mesmo valor positivo. A soma desses ângulos é igual a... Se eu recorrer ao ciclo trigonométrico, o seno de valor positivo está para cá. Então, vamos supor que eu pegue aqui esse valor aqui que tem uma distância x. Né? Uma distância x. O ângulo referente a ele seria esse ângulo, ou seria esse ângulo, porque vai ter o mesmo valor positivo. Vamos dizer que esse ângulo aqui seja o ângulo θ. E este outro ângulo aqui, que eu vou fazer de azul, já aprendemos que ele seria 180 graus menos o θ, correto? Esse ângulo aqui. Então, vocês concordam comigo que se eu somar ambos os ângulos, eles vão dar quanto? 180. Então, os dois ângulos são complementares. Vamos supor que esse ângulo aqui fosse 30. Esse ângulo aqui, no caso, seria 150. 150 mais 30, 180. Então, os ângulos são complementares. A soma dá 180, letra C. Muito bem, vamos ver a número 2. No intervalo de 0 a π, a equação admite os seguintes números de raízes. Muito bem, vamos ver. Primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar essas bases, vou fatorar para ficar uma base comum, poder cortar e trabalhar só com expoente. 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a seno ao quadrado de x, que é igual a 4, mesma coisa que 2 ao quadrado, aqui é o cubo, elevado a seno de x menos 1/8. 2, potência de potência, né? Repito a base e multiplico os expoentes. Simplifiquei as bases, que são iguais, fico só com 3 seno ao quadrado de x igual a 2 seno de x. 2 vezes menos 1/8 vai dar menos 2/8. Simplificando, menos 1/4. Beleza? Beleza, né? Vou jogar tudo para um lado só, ó. 3 seno ao quadrado de x menos 2 seno de x mais 1/4 igual a 0. Vou dizer que o seno de x é igual a uma letra qualquer. Vamos dizer que é t. Para mim calcular essa equação de segundo grau sem correr risco de errar. Então, 3t ao quadrado menos 2t mais 1/4 igual a 0. Vamos ver o delta? Vamos sim, ó. Delta é b ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4, que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é 1/4. Esse 4 eu simplifico com esse. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, 1. Então, o meu t vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao oposto de b. O b vale menos 2. O oposto, mais 2. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 1, 1. Sobre 2a. O a vale 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho duas opções. O t1 ou o t2. O t1 vai ser 2 mais 1 sobre 6. E o t2, 2 menos 1 sobre 6. 2 mais 1 sobre 6 vai dar 3 sobre 6. Ou então, 1 sobre 2. O t2 vai ser 1 sobre 6 apenas. Bom, eu quero saber entre 0 e π quantas raízes vai ter. Então, eu vou marcar o seno de x, em que vai resultar em meio, e o seno de x, que vai resultar em 1/6. Vamos lá no ciclo trigonométrico? Já tenho duas respostas, mas não são só essas. Olha só. Vou marcar aqui de verde o meio. O meio está aqui, ó. Esse tamanho verde aqui, que é 1 sobre 2. Então, eu tenho aqui um ângulo
que eu vou chamar de θ1, correspondente ao meio, e tenho aqui outro ângulo, que eu vou chamar de θ2, também correspondendo meio. Vou representar um sexto. Um sexto está mais ou menos aqui, ó. Eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ3, correspondente a um sexto, e outro ângulo que eu vou chamar de θ4, correspondente também a um sexto. Quantos ângulos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, quais são o número de raízes? Letra B, são 4 raízes. Muito bem, vamos ver agora o número 3. Os valores de x que satisfazem a equação cosseno de θ igual a x² menos 6x mais 9 pertence ao intervalo. Bom, eu sei que uma função cosseno de θ ela está definida entre menos 1 e 1, não é verdade? E nesse caso, o cosseno de θ eu sei que vale x² menos 6x mais 9. Então, o x² menos 6x mais 9 tem que estar entre menos 1 e 1. Vamos por partes, né? x² menos 6x mais 9 tem que ser maior ou igual a menos 1. E também x² menos 6x mais 9 tem que ser menor ou igual a 1. São essas duas desigualdades, essas duas inequações que eu vou ter que resolver. Muito bem, vou resolver primeiro a de cima. Eu vou ficar com x² menos 6x mais 9, menos 1, passou para o outro lado, mais 1, 9 mais 1, 10, maior ou igual a 0. Delta igual b². b², 6 vezes 6, 36. Menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. O meu delta aqui vai dar 36 menos 40, menos 4. Observa que é menos 4. Logo, o x vai pertencer aos reais, ou seja, vai poder assumir qualquer valor, porque não vai ter raiz. Beleza? Beleza. Vamos ver para a segunda opção. x² menos 6x mais 9. Passou para lá, menos 9. Peguei o 1, passei para o outro lado, menos 1. Vai dar 8. Menor ou igual a 0. Delta igual b², 36, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, 4. Então, o meu x ele vai ser igual ao oposto de b. O b vale menos 6, mais 6. Mais ou menos raiz de delta. Delta vale 4, raiz de 4, 2. Sobre 2a, o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, o x pode ser 6 mais 2 sobre 2, que vai ser igual a 6 mais 2, 8, sobre 2, 4. Ou então, 6 menos 2 sobre 2, 6 menos 2, 4, dividido para 2, 2. Só que é uma inequação, né? Então, eu vou representar na reta. Vou marcar o 2, bolinha fechada, porque tem sinal de igual na desigualdade. Bolinha fechada no 4 também, porque tem sinal de igual. O A vale 1, maior do que 0. Então, com cavidade voltada para cima, entre os ramos da parábola negativo e para fora positivo. Eu quero valores menores ou iguais a 0. Os menores estão aqui e os iguais é o 2 e o 4. Então, o x ele vai ter que estar entre o 2 e o 4. Essa é a minha resposta final, letra D. Muito bem. Vamos ver agora a número 4. Sobre a função representada no gráfico, é correto afirmar que o período da função é 2π. Bom, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a função, né? Aí ela descreve esse movimento aqui, chega aqui no 2π. Só que eu sei que essa função ela continua, né? Então, 2π não seria o período, e sim 4π, tá? O domínio
é o intervalo de menos 3 e 3? Negativo. O domínio de qualquer função trigonométrica é nos reais. A imagem é o conjunto dos reais? Não. A imagem está aqui, ó, definida, ó, entre o menos 3 e o 3. A função é par? Como ela passa aqui pela origem, ela é uma função seno. E a função seno, eu sei que ela é uma função ímpar. Então, só me sobrou letra E. Realmente, aqui eu sei que é 3, porque teve uma dilatação vertical, né? A função original seria isso aqui, ó. Em vermelho aqui, ó. Essa seria a minha função original. Houve uma dilatação na imagem, ó. A imagem foi multiplicada por 3. Então, por isso que tem esse 3 aqui. E houve também uma dilatação horizontal. De quê? De meia unidade. Então, por isso que houve a dilatação. O certo, letra E. Vamos agora para a nossa próxima questão, a número 6. Na figura a seguir, tem-se o gráfico da função f de reais em reais, definida por, olha que legal, ele já deu para a gente aqui qual que é o formato da função, ó, qual que é a lei de formação. K seno de mx. Lembrando que esse K aqui, ó, na função, ó, f de x igual a A mais B seno de cx mais D. Ó. K representa o B e esse M representa o C, tá? Em que K e M são reais, cujo período é 8π sobre 3. O valor de F de 29π sobre 3. Bom, primeira coisa que eu consigo descobrir logo de cara aqui é o período. Por que eu consigo descobrir o período? Eu sei que o período ele é igual a 2π sobre C. Nesse caso, C vale M e o período 8π sobre 3. Então, 8π sobre 3 é igual a 2π sobre M. Cortei 8π com 2π, aqui sobrou apenas um bonito 4, não é verdade? Multiplicando cruzado, 4m igual a 3, m igual a 3 sobre 4. Já achei o valor de m. E o valor de k, professor? O valor de k, a minha imagem da função, ela é o quê? Ela é o a menos o módulo de b e o a mais o módulo de b. O a, quando não aparece, quer dizer que é zero, tá? E o intervalo eu consegui perceber que vai de 2 a menos 2. Então, não aparece zero, menos o B. O B vale K. Não é verdade? Verdade, olha que legal. 0 mais K. Menos K igual a 2, K igual a 2. K igual a 2, obviamente. K igual a 2. Então, a função pode ser descrita assim, ó. F de x igual ao K que vale 2, seno de 3x sobre 4. Beleza. Eu quero saber qual que vai ser o valor da função quando x for 29π sobre 3. Vou substituir. Esse 3 está multiplicando, vou cortar com esse que está dividindo, né? Vou ficar só com 2 seno de 29π sobre 4. Dá um pause no vídeo, copia essa parte que eu vou precisar apagar esse lado aqui para poder continuar a resposta. Então, dá um pause, copia aí e eu vou apagar o lado de cá. 2 seno. Vamos simplificar o 29π sobre 4? Gente, presta bastante atenção.
29π sobre 4 é a mesma coisa do que 3 vezes 8π sobre 4, tá? Mais 5π sobre 4. 3 vezes 8 vai dar 24. 24 mais 5, 29. Como isso aqui representa voltas completas no círculo trigonométrico, isso aqui eu vou simplesmente ignorar e vou trabalhar apenas com esse aqui, beleza? Vou apagar aqui embaixo. Seno de 5π sobre 4, eu sei que é menos raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ficar com 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2. Vou simplificar, chego à resposta como menos raiz de 2, letra B. Muito bem. Vamos agora para número 7. O período e a imagem da função f de x igual a 5 menos 3 cosseno de x menos 2 sobre π, com x pertencente aos reais, são respectivamente. O período, eu sei que é 2π sobre c. O c vale 1 sobre π. Quando não aparece nada, é 1, né? Então, meu período vai ser 2π sobre 1 sobre π. Mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. 2π vezes π, 2π ao quadrado dividido para 1 dá 2π ao quadrado. A imagem da função é o a menos o módulo de b e o a mais o módulo de b. O a vale 5, menos 3 e 5 mais 3. 5 menos 3, 2. 5 mais 3, 8. Opa! Período 2π ao quadrado e imagem 2 e 8, letra C. Vamos agora para número 8. O conjunto imagem da função f definida por seno de x mais h é menos 2 e 0. O valor de h é... Bom, eu sei que a imagem de uma função seno está compreendida entre menos 1 e 1. Vou somar h em tudo. Vou ficar com menos 1 mais h menor ou igual a seno de x mais h menor ou igual a 1 mais h. O problema já me disse que a imagem vai de menos 2 a 0. Então, eu posso dizer que menos 1 mais h é igual a menos 2 e também que 1 mais h é igual a 0. Em qualquer um dos dois, o h vai ser igual a menos 1. Então, essa é a minha resposta. Letra C. Bem facinha, não é verdade? Vamos agora para a nossa última questão. Olha só. Seja fg funções reais dadas por f de x igual a 2x dividido para cosseno de x, isso dentro do módulo, ou seja, só vai admitir valores positivos, e g de x igual a 2. Cada uma definida no seu domínio mais amplo possível. Resolva a equação f de x igual a g de x. Bom, vamos lá então para a letra A. F de x tem que ser igual a g de x. Então, o módulo de seno de 2x sobre cosseno de x tem que ser igual a 2. Seno de 2x eu posso reescrever como 2 seno de x vezes cosseno de x dividido para cosseno de x igual a 2. Esse cosseno eu corto com esse e esse 2 eu corto com esse. Logo, módulo do seno de x tem que ser igual a 1. Bom, qual o valor de x? Qual o valor de x para que o seno dele dê 1? É o π sobre 2 ou o 3π sobre 2. Apesar do 3π sobre 2 ser menos 1, o módulo de menos 1 vai dar 1. Então, reescrevendo isso aqui, eu posso reescrever da seguinte forma.
Concordam comigo que de π sobre 2 até 3π sobre 2 eu andei 180 graus, ou seja, eu andei π, eu andei metade do ciclo trigonométrico? Olha só, aqui está o π sobre 2. Até aqui no 3π sobre 2, eu andei metade de um ciclo, eu andei 180, eu andei π. Então, eu posso dizer que x é igual a π sobre 2 mais kπ, com k, claro, pertencente aos inteiros. Para quê? Para descrever o número de meias voltas que eu vou dar. Por exemplo, se eu der uma meia volta, eu vou cair lá no 3π sobre 2. Se eu desse mais uma meia volta, eu ia cair de novo no π sobre 2, só que não ia ser mais π sobre 2. Ia estar na segunda volta do ciclo trigonométrico. E assim sucessivamente. Isso aí a gente viu com muita clareza nas aulas passadas. Beleza. Só que essa resposta é aceitável? Não sei. Eu preciso lembrar o quê? Eu preciso lembrar que eu tenho aqui um denominador. E esse denominador ele tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que dizer que o cosseno de x, o módulo dele, tem que ser diferente de zero. O cosseno de x vai ser igual a zero quando x for igual a π sobre 2. Ou seja, o x tem que ser diferente de π sobre 2. Ou o módulo do cosseno de x vai ser igual a zero quando x for 3π sobre 2. Ou seja, x tem que ser diferente de 3π sobre 2. De uma forma única, o mesmo pensamento que eu tive lá para o seno, o meu x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Logo, a minha solução é vazia, porque está havendo uma discordância. Ó. O x tem que ser igual a π sobre 2 mais kπ, mas, ao mesmo tempo, o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, não vai ter nenhum valor de x que satisfaça essa igualdade que a gente apresentou aí na letra A. Muito bem. Na letra B, diga se a função f de x é crescente ou decrescente no intervalo. Bom, pelo item A, eu consigo reescrever essa função f de x como 2 módulo de seno de x. Correto? Correto, né? Posso reescrever. Foi o que eu fiz aqui na letra A. Beleza. É uma função seno de x. E dentro desse intervalo de 3π sobre 4 até 5π sobre 4, a minha função é decrescente. Maravilha! Vamos ver a letra C. Bom, gente, se fosse uma função normalzinha seno, né, que estaria vindo aqui, passaria pelo π, batia lá no 2π, depois começava a imitar todas as voltas, o período seria 2π. Porém, não é seno de x, e sim o módulo do seno de x. O que aconteceria nesse caso? Tudo que estava negativo, tudo que a barriga estava para baixo, vai ser espelhado para cima. Então, meu gráfico ficaria mais ou menos assim, ó, chegaria no π, ao invés de descer para cair no 2π, não, ele subia de novo e caía no 2π. E assim, sucessivamente, para um lado e para o outro. Então, eu consigo ver que a minha senoide, ela vem até o π, depois ela repete o movimento até o 2π, depois repete o movimento até o 3π. Ou seja, ela está repetindo de π em π. Ou seja, o período é igual a π. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Assista aos vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!